Então, dando continuidade, né, à revisão, vamos aí à questão 5, que é para encontrar o maior divisor de 12 e 18. Então, como é que a gente faz? Primeiro a gente fatora e sempre começa pelo número 2, tudo bem? Então, bota aqui o 12 e o 18. A gente começa pelo 2 se tiver algum desses números se for par, porque todo número par divide por 2. Então, todos são par, então divide por 2. Então, 12 e bota a resposta debaixo de cada número. 12 por 2 é 6, coloca aqui embaixo. E o 18 por 2 é 9, tá bom? Depois disso, vocês olham para cá e veem se tem algum número que divide por 12 ainda. Tem o número 6, ainda divide por 2. Então, porque ele é par. Repete ele aqui e coloca a resposta da divisão debaixo do 6. 6 por 2 é 3. Você vem para aqui para o número 9 e olha. 9 dá para dividir por 2? Não dá. E a divisão tem que ser exata. Como não dá, você repete, tá? Agora você olha para cá, tem 9 e 3. Esses números aí ainda divide por 2? Nenhum. Todos são ímpares. Significa que nenhum divide por 2. Então passa para o número depois do 2. Na fatoração a gente começa por 2, depois por 3 e assim em seguida. Assim sucessivamente. Então 3 divide por 3, que dá 1. E 9 divide por 3, que dá 3. Olha, só encerra a fatoração quando o resultado dá 1. E esse aqui o resultado deu 1. Já encerrou. Mas do 18 ainda tem um 3. E ainda tem que repetir o 3 aqui, que ainda divide por 3. Então, o 1 não dá para dividir. O 1 já encerrou, a gente só repete para ficar igual aqui no final. 3 de para 3, 1. Então, encerrou todas. Depois que a gente faz isso, a gente vem aqui embaixo e faz o seguinte. Você vem aqui, você faz assim. Você encontra, esses daqui todos são divisores de 12 e 18. Você vai aqui marcar os divisor comum de 12 e 18, só o DC. O que é divisor comum? É o divisor, que esses daqui são os divisores, de 12 e 18 ao mesmo tempo. Você vai marcar quem são os divisor comum do 12 e do 18 ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos ver aqui. Esse 2 dividiu o 12, dividiu que deu 6. Esse 2 dividiu o 18, dividiu, que deu 9. Então, esse 2 é um divisor comum. Você coloca aqui embaixo. E coloca um sinal de vezes se tiver mais. Aí você vem aqui para baixo. Olha daqui. E olha, esse 2 dividiu 6, dividiu, que deu 3. Esse 2 dividiu 9, não dividiu, porque repetiu. Então, esse 2 aqui não é divisor comum do 9 e do 6. Então, não coloca aqui. Depois, passa para o número seguinte. Esse 3 é um divisor comum do 3 e o 9? Vamos ver. O 3 dividiu por 3, dividiu, que deu 1. Esse 9 dividiu por 3, dividiu, que deu 3. Então, esse primeiro 3 é um divisor comum. Coloca aqui. Agora, olhando para esse 3. Esse 3 dividiu esse 1? Não, que já tinha encerrado. Quando deu 1 já encerrou, só repetiu. Só dividiu esse 3 que deu 1. Então, quem são os divisores comuns do 12 e o 18? O primeiro 2 e o 3. Tá bom? Depois que vocês pegam os divisor comum, vocês fazem o M de multiplicar. Você multiplica os divisor comum. Quanto é 2 vezes 3? 6. Significa que o maior divisor comum de 12 e 18 é o número 6. Tudo bem? Então você bota bem aqui, coloca 6. Tá? Agora vamos aqui do 16 e o 24. Então coloca aqui e a gente começa pelo 2 se tiver algum que divide por 2. Como todos são par, dá para dividir. Então, 16 dividido para 2, você fazer a divisão vai dar 8. E 24 dividido para 2, você vai encontrar 12. Ainda continua dividindo se for par. Ainda todos são par, ainda dá para dividir por 2. Aqui dá 4 e aqui dá
6. Continua dividindo por 2 ainda, até dar 1 no final. 4 dividido por 2 é 2 e 6 por 2 é 3. Pronto. Ainda tem algum que divide por 2? Tem, ó. O 2 divide por 2, esse 3 não divide. Então, mas tem que botar o 2 ainda para dividir só esse número 2. 2 para 2, 1. Esse 3 divide? Não divide, repete. Então, esse aqui já encerrou, que já deu 1, só encerra quando dá 1. Esse aqui não deu, ainda tem que dividir. Ficou 3, e 3 divide por 3, que dá 1. Aí só repete esse para ficar igual embaixo. Depois que terminar, você vai fazer o seguinte. Aqui é MDC, maior divisor comum. Mas para funcionar como regrinha, para você encontrar a resposta aqui, você faz o seguinte. Você pega aqui desse lado, todos os divisor comum de cada um desses números. Tá bom? Começando olhando esse 2. Esse 2 é divisor comum do 16 e o 24. Ele é divisor comum se dividir os dois números. Vamos ver se dividiu. Dividiu 16, dividiu que deu 8. Dividiu 24, dividiu que deu 12. Então, esse 2 é um divisor comum. Você coloca aquele embaixo e coloca em forma de multiplicação para colocar o próximo. Tá? Agora, olhando esse 2. Dividiu esses dois números, vamos ver. 8 dividiu por 2 que deu 4. O 2 dividiu para 2 que deu 6. Então, esse 2 é um divisor comum do 8 e do 12. Agora, olhando esse outro 2, é um divisor comum do 6 e o 4? Vamos ver. O 4 dividiu por 2 que deu 2, o 6 dividiu por 2 que deu 3. Então, esse 2 aqui também é um divisor comum. Pronto. Agora, olhando para este 2. Esse 2 dividiu todos esses números? Vamos ver. Esse 2 dividiu 2 que deu 1. O 2 dividiu 3? Não dividiu. Então, não é divisor comum. Então, não coloca aqui. Agora, vamos ver o 3. O 3 é divisor comum do 3 e o 1. Pronto, o 1 já encerrou. Então, não é divisor comum. Porque aqui só repetiu. E 3 só dividiu o 3, que deu 1. Então, os únicos divisor comum dos dois números ao mesmo tempo, esses três primeiros dois. Aí, no finalzinho, vocês fazem o seguinte, multiplica. O resultado da multiplicação é o maior divisor comum de 16 e 24. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o maior divisor comum de 24 e 16 é o número 8. Significa que é o maior número que divide o 16 e o 24 ao mesmo tempo. É o número 8. 16 dividido por 2 dá 12, sobra nada. E 24 dividido para 8 dá 3. E 3 vezes 8, 24 e sobra nada. Isso que é isso que a gente está encontrando. O maior divisor comum de 16 e de 24 é o número 8. É o maior número que divide. Então, acima desse número, não tem nem outro número que divide o 16 e o 24 ao mesmo tempo. Tá bom? Dando continuidade à questão 9, usando o método da fatoração T, encontre o mínimo múltiplo comum. Significa que é o menor múltiplo comum de cada um desses números. E a gente vai fazer pelo método da fatoração, tá bom? Então, gente, como é que faz? Então, a gente encontrou os múltiplos comuns multiplicando cada um dos números e depois a gente escolheu o menor, tá? Fora o zero. O zero é o menor múltiplo de todos os números, fora o zero. A gente encontrou lá na questão bem anterior, lá atrás. Mas agora vamos encontrar pelo método da fatoração. Como é que a gente faz? A gente coloca o 8 e o 12 e fatora. Começando sempre pelo número 2, se tiver algum número par. Então, o 8 e o 12 são par, dá para dividir por 2. 8 por 2 é 4, a resposta coloca aqui embaixo, e aqui dá 6. Continua dividindo por 2 se tiver algum que divide por 2. O 4 dá para dividir, e o 6 por 2 é 3. Continua dividindo por 2. O 2 dá para dividir, então coloca.
2 para 2 é 1. E o 3 não dá para dividir, repete. Isso aqui já encerrou a fatoração, só falta o 3 para dar 1 também. E 3 só divide por 3, que dá 1. E só iguala aqui embaixo. Depois que a gente faz a fatoração, para encontrar o menor múltiplo comum, agora só falta vocês multiplicar de cima até embaixo. O resultado será o menor múltiplo comum fora o zero. Então vamos ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Significa que o menor múltiplo comum de 8 e 12 é 24. Tá bom? Agora vamos ver 12 e 24. A gente pode pegar a resposta, parte dessa daqui. Que aqui começa pelo 12. Nós vimos 12 por 2 é 6. Aqui também é do mesmo jeito. Agora, quanto é 24 por 12? Por 2. Se você não saber, você arma a conta de dividir, ó, tá? Então, como eu sei, eu vou colocar aqui, vocês podem fazer o cálculo. 24 por 2 dá 12. Ainda dá para dividir por 2, que dá 3. Lembrando que isso aqui é só revisão, viu? Vocês já viram tudo isso aí nas aulas presenciais. Eu não estou ensinando vocês nessas aulas aqui. Eu estou só apenas relembrando. Por isso que eu estou passando rápido e só uma vez. 12 por 2 é 6. Olhando para cá, ainda tem algum que divide por 2? Tem o 6. Você abaixa o 2 de novo, porque dá para dividir. O 3 não dá, repete. O 6 dá 3. Tá bom? Agora, olhando para cá, tem algum que divide por 2? Não tem. Aí passa para o 3. Aí 3 para 3 é 1. E 3 para 3 é 1. E aqui multiplica de cima e embaixo. Vamos ver quanto é que tá. Que dá 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Deu mesmo da letra A. Tá bom? 24. Hora de 4 e 6. 4 e 6. O menor múltiplo comum. Então começa por 2 se algum for par. Então todos são par, então dá para começar por 2. 4 dividido por 2 é 2 e 6 dá 3. 2 e o 3. Tem algum que dá para dividir por 2 ainda? Tem o número 2. 2 dividido por 2 é 1. O 3 não dá para dividir, você repete. Essa parte aqui já encerrou porque já deu 1. Isso aqui só encerra quando dá 1. O 3 não divide por 2, então passa para o número depois do 2, que é o 3. 3 dividido para 3 é 1. E só repete isso aqui para ficar tudo igual. Já terminou a fatoração, agora só multiplica de cima e embaixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Significa que o maior divisor comum de 4 e 6... Não, maior divisor não. O menor múltiplo comum de 4 e 6 é 12, tá? Agora vamos ver rapidinho esse. Aí você faça esse outro aí, viu? Agora vamos dar continuidade com potência, tá bom? Já vimos isso aqui, vamos fazer aqui a revisão. Calcule o valor das potências. As potências é uma das operações matemáticas que vocês tem, viu? Que tem a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E a potência também é uma operação, só que ela tipo uma abreviação da multiplicação. Então, 2 ao quadrado, aqui 2 elevado a 2, ou 2 elevado à segunda potência, é 2 vezes 2, que é igual a 4. Quanto é 2 ao cubo, que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. Vamos ver quanto é que dá. Então, aqui vocês fazem o seguinte. Esse 2, quem multiplica sempre é a base, que é o 2. O 3 é o expoente. Ele indica quantas vezes que a base vai multiplicar. Então, o 2 vai multiplicar por ele quantas vezes? 3 vezes. Então, para poder não errar, você multiplica e bota o resultado aqui. 2 vezes 2 dá 4. Você bota aqui o 4. Agora, 4 vezes 2 é 8. Que aqui é uma continuidade. 2 elevado à segunda potência, 2 elevado à terceira ou ao cubo, 2 elevado à quarta e 2 elevado à quinta. Tá bom? Agora, 2 elevado à quarta é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Nós já vimos que o 3
que o 2 multiplicado por ele 3 vezes dá quanto? Dá 8. Aí pega o 8, multiplica por 2, que dá 16. Agora 2 elevado à quinta potência vai ser 5 vezes, tá bom? Então, nós já vimos que 2 elevado a 4 dá quanto? 16. Bota bem aqui, 16. E 16 vezes 2 quanto é? Você arma a conta. Quando o número for grande assim, vai ver quanto é que dá. 2 vezes 6, 12, vai 1. E 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Dá 32, tá? Vamos ver, letra E. 3 vezes 1 é 3. 3 ao quadrado, que quando o expoente é 2, a gente pode ler ao quadrado. É o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que dá quanto? Não é 6, viu? 3 vezes 3 é 9, tá bom? Agora, 3 ao cubo, que é elevado à terceira potência. É o 3 multiplicado por ele 3 vezes. O primeiro 3 vezes 3 dá quanto? 9. E quanto é 9 vezes 3? 3 vezes 9, que são 3, 9. 3 vezes 9 você vai encontrar que é 27, tá? Agora, 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3. Nós vimos que 3 elevado ao cubo vai dar quanto? 27. Agora, 27 vezes 3 já fica grande. Você já tem que armar uma conta, botar o 27 e multiplicar por 3. 3 vezes 7, 21, leva o 2. E 2 vezes 3, 6. Com mais 2, 8. Então, vai dar 81. Tá bom? A questão 11 é do mesmo jeito da 10. A diferença é que os números são grandes. Essa primeira aqui você não precisa armar a conta para saber que é 4. Só precisa armar do 16 para frente, que é um número com 2 algarismos vezes 2. Aqui do início já tem 2 algarismos. Então, 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Não vai confundir com 12 vezes 2. Esse expoente, ele não multiplica por ele. Ele diz quem multiplica sempre é a base. A base é o 12. O expoente diz quantas vezes a base vai multiplicar por ele mesmo. Por ela mesma. Então, 12 vezes 12. Olha, esses cálculos que for na prova, eu vou querer. 12 vezes 12, vocês não vão pegar e botar bem aqui embaixo 144. Porque vocês podem fazer sim na calculadora, mas se você botar o 144 aqui, eu vou considerar errado. Para achar o 144, você tem que fazer uma conta de multiplicar com 2 algarismos. E tem que ser 2 parcelas. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 2, 1 vezes 1 é 1. Então, 4, abaixo 4 e abaixo 4 dá 144. Então, se você colocar assim, errado. Certo? Assim, a conta de multiplicar com 2 parcelas. 144, viu? Colocar assim para mim não está respondido. Tem que ser assim. Você pode usar a calculadora que você está lá na tua casa, eu não estou vendo. Pode usar a calculadora para verificar se está correto. Porém, tem que ter a conta. Conta assim, eu aceito a resposta. Conta assim, não aceito. Agora, 12 ao cubo. É o 12 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Nós já vimos 2 vezes que é quanto? 12. 12 vezes 12 que é quanto? 144. Agora 144 vezes 12. Tá aí 144 vezes 12. Então 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1. Do mesmo jeito, viu? Tem que ter 2 parcelas. Botou só uma e a só direta a resposta está errada. 8, 2. Agora a vez do 1, debaixo do segundo número. 1 vezes 4, 1 vezes 4 e 1 vezes 1. Baixo o 8, que dá 12, vai 1. 6 com mais 1, 7. Então deu quanto? 1.728. Então, a letra C e a letra D você faça do mesmo jeitinho, tá bom? Dando continuidade aqui, a questão 12, vamos ver. Calcule o valor das expressões.
O que são expressões? Expressões são operações onde são contas onde tem as operações todas. Tem conta de multiplicar, tem conta de dividir, tem conta de mais, tem conta de menos, tem potência, tem raiz. Então, expressões são onde estão reunidas todas as operações juntas. Aí você responde de acordo com algumas ordens. Aqui, primeiro você vai responder, botar o valor da expotência, tá bom? Vou botar o valor de 2 ao quadrado. Não pode somar o 2 com 3 antes de calcular quanto é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, vocês viram como é que faz para calcular? É só botar o 2 duas vezes. Depois mais, colocar o 3 quantas vezes? Duas vezes. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. E 2 ao quadrado dá quanto? 4. E depois soma com 3 ao quadrado, que dá 3 vezes 3, que dá quanto? 9. Aí depois que você vai somar, que dá quanto aqui? 13. Aqui do mesmo jeito, resolve primeiro a potência e depois as continhas de menos, que é a subtração. S de subtração, viu? Potência 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Menos 2 à quinta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse 3 vezes 3, vamos ver quanto é que dá. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, pode olhar lá na questão anterior, que dá 27. E esse aqui também tem lá na questão anterior. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Como de 27 não dá para tirar 32, vamos transformar isso aqui numa continha de mais, tá bom? Vou botar uma continha de mais bem aqui. Vamos fazer de mais. Quanto é 27 mais 32? 27 mais 32. Então, olha, eu fiz isso aqui. Agora, se na conta de vocês, por acaso, aparecer uma coisa dessa, vocês só deixam. Não precisa alterar, porque não deu uma, aí você altera para outra. Não pode, viu? Eu tô fazendo isso que eu sou professor. Vocês não podem, não precisa fazer isso. Não pode. Só deixa sem responder e pronto. Aqui dá 9 e aqui dá 5. Então dá 59, tá? Vamos ver essa outra. 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Menos 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 15 vezes 15, quanto é? Faça a continha lá separada. Olha que eu fiz embaixo, que 15 vezes 15 dá 225, tá? Então aqui dá 225. 225 menos 12 vezes 12 é 144, tá bom? Agora, 225 menos 144. 225 menos 144. Aqui é 1. De 2 não dá para tirar 4, pega emprestado, aqui fica 1. 12 tirando 4 é 8. 1 tirando 1, 0. Então dá 81, tá bom? Aqui dá 32, né? Vamos botar 2 elevado a 5. Aqui também é uma conta de menos, viu? Aí eu botei demais porque não dá para tirar 3 elevado a 4. Tava menos, botei mais. E 3 ao cubo, que é a quarta potência, que é o 3 4 vezes. Esse daqui vocês já viram que dá 32. E esse outro dá 81. E 32 mais 81, você arma a conta e você vai encontrar o número 120, 113, né? Porque 1 mais 2 dá 3 e 8 mais 3 dá 11. 113, tá bom? Agora vamos ver aqui a questão 13. Observe a expressão abaixo e você vai ver para aprender a parte das raízes, viu? As partes da raiz. Aqui tem uma raiz quadrada de 36. Dentro da raiz existe um número que tem aqui dentro. Esse número é chamado de índice. Índice.
E esse 36 é chamado de radicando. Onde tem a resposta? Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 ao quadrado dá 36. O nome disso aqui é chamado de raiz, ou a raiz quadrada de 36 é 6. Vamos chamar só de raiz. E essa coisinha aqui, esse risco, é chamado de radical, tá bom? E aqui nas letras é só você botar as partes de que estão pedindo. Então, quem é o radicando? O radicando é o 36, você coloca o 36. Quem representa o índice? O índice aqui é o número 2, você coloca o 2. Quem é a raiz? A raiz é o 6, você bota o 6. Quem é o radical? Radical, esse risco aqui. Isso aqui é o radical, tá bom? Olha, a questão 14 é para vocês encontrar as raízes quadradas. A raiz quadrada de vocês, eu ensinei para vocês, foi só a raiz básica, viu? De números pequenos. O que é raiz quadrada? É um número que multiplica por ele mesmo, que dá o resultado que está aqui dentro do radicando. Tá bom? Raiz quadrada de 4 é 2. Aí vocês dizem, por que é 2? Porque 2 ao quadrado vai dar 4. Tá? Só precisa você colocar o 2. E eu lá na prova, você, se quiser colocar, coloca. Qual é a raiz quadrada de 9? É o número que multiplica por ele mesmo, que dá 9. Que número é? É o 3. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é o número que multiplica por ele mesmo, que dá 16. Qual é o número que multiplica por ele mesmo, que dá 16? É o 4. Se você pegar o 4 e levar ao quadrado, quando leva ao quadrado, você vai multiplicar por ele mesmo. 4 vezes 4, que dá 16. 25. Qual é a raiz quadrada de 25? É o número que é elevado ao quadrado dá 25. É o 5. É o 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que dá 25. Viu? Quando o expoente é 2, a gente lê o quadrado. Raiz quadrada de 100 é um número que é elevado ao quadrado dá 100. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Por que é 10? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Qual a raiz quadrada de 49? É 7. E por que é 7? Porque 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Por que é 6? Porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Qual a raiz quadrada de 121? Como de 100 é 10, de 121 vai ser mais do que 10. Vamos ver se é 11. Será que 11 ao quadrado dá 121? Então, como é uma conta grande, já fica maior, você pode armar e verificar se 11 vezes 11 dá 121. Uma vez 1, uma vez 1. Agora, a vez desse outro 1, segundo número. Uma vez 1 de novo e uma vez 1. Então, 1, 2, 1. Então, é 11, que dá 121. Dando continuidade, que essa daí não está lá no caderno, naquelas partes que eu publiquei, mas que é preciso, viu? Que vai cair na prova também. Então, como se lê as potências? Então, aqui é as potências. Então, além de saber responder, vocês têm que saber como se lê. Quando o expoente é 1, você lê como? Você lê 2 elevado à primeira potência. E coloca o nome também. Potência. E esse aqui, como é que se lê? Quando o expoente é 2, tem duas formas de ler. É 2 elevado à segunda potência ou 2 elevado ao quadrado, viu? 2 elevado ao quadrado. Do mesmo jeito, quando o expoente é 3, tem duas formas de ler. Você pode ler 2 elevado à terceira potência ou 2 ao cubo, elevado ao cubo.
E aqui, 7, quando o expoente é 4, a gente fala a quarta. Então, é 7 elevado à quarta potência. E aqui você responde, viu? Aqui é 5 elevado à quinta potência e 10 elevado à sexta potência. Se passar de 10, a gente lê números ordinais, ó. Se for esse aqui, por exemplo, 5 elevado a 11. Então, ele lê 5 elevado à 11ª potência. Se for 2, 12. É 5 elevado à 12ª potência. Se for 7 elevado a 20. Então, é 7 elevado à 20ª potência, tá bom? Você responde qualquer coisa, entre em contato comigo. Tchau, tchau e bons estudos.